Assim atraiu. Agora assim não atrai, repele. Aí você deve estar assim, ah, professor, como é que eu vou saber se repele ou não? Olha aqui, vou botar um flutuando, um preso aqui, vou botar um outro maior que eu tenho, flutuando. Ó, tem um maiorzão aqui. Botar ele flutuando para ver, vou ver se assim atrai. Não, é repulsão. Olha lá. Tá dando para ver que flutua, diretor? Olha lá. Isso aqui é repulsão magnética, não cai, ó. Tá voando aqui. Tá vendo? Pra ver como é que é forte. Pra você ver como é que é forte. Agora, se eu virar, ele atrai, ó. Atraiu. Agora, vou botar com o mesmo polo. Flutua. Cara, isso aqui é o princípio, ô diretor. Isso aqui é o princípio do trem-bala. Não é o trem-bala da colina. Cara, tá dando umas piscadas aí, isso não tem a ver com a do imã, não, né? Não é o trem-bala da colina, mas isso aqui é o trem-bala. O trem-bala, ele tem esse princípio, né? É por isso que o trem-bala, ele consegue atingir uma velocidade muito grande. Porque o atrito é muito pequeno, porque basicamente o trem fica flutuando no trilho através de repulsão magnética. Aí olha aqui que legal. Beleza, então tô te mostrando isso aqui, ó. De fato, o ímã atrai uma peça ferromagnética de qualquer jeito, mas se forem dois ímãs pode rolar repulsão. Agora eu vou te mostrar que a bússola também é um ímã. Eu trouxe aqui uma bússola. Ó. Cadê o meu... Ah, tá aqui. Tá na lixeira. Olha aqui. Vê se dá pra ver aí. Dá pra ver a bússola, é? Dá pra ver. Aqui, vamos lá. Vamos pra outra. Vamos pra outra. É, boa. Vamos lá. Ó. Veio. Eu tenho a bússola aqui e tem um ímã. Então, ó. Veja que eu vou botar o ímã. Ó, olha a bússola seguindo o ímã, ó. Tá vendo? Ela chega a dar uma empinadinha. Se eu baixar assim, ela tá até empinadinha. Por quê? A bússola é atraída pelo ímã. Se eu virar, olha lá, atrai outro polo, ó. Viu? Porque agora esse polo da bússola está sendo atraído por esse polo do neodímio. Se eu virar o polo, atrai o outro. O vermelho, então, é atraído por esse. Ou seja, esse aqui é o sul. Esse aqui é o sul do neodímio, que atrai o norte da bússola. Se eu virar, agora atrai o sul da bússola. Perfeito? Então a bússola é um ímã também, né? A bússola é uma agulha imantada, que é atraída por um campo magnético. Ah, professor, então como é que funciona? Ué, se eu levar esses ímãs todos para longe, tiver só a bússola, ela vai ser atraída pelo campo magnético da Terra. E aí o norte dela vai apontar para o sul magnético da Terra. Perfeito? É assim que funciona uma bússola. É um ímã, normal. Perfeito ou não? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então tá aqui, ó. Trazendo para cá, a bússola, né, é atraída pelo campo magnético da Terra, e o campo magnético da Terra, tá vendo? Te mostrei, o norte da bússola atrai o sul. Então lá no norte geográfico, que é onde aponta o norte da bússola, lá no norte geográfico é onde está localizado o sul magnético. Show! Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, essa aqui é muito maneira também. Cara, as linhas de campo. Porque assim, você consegue ver o campo magnético? Eu tô com o ímã aqui, ó. Tu consegue ver o campo magnético? Eu de verdade, espero muito que você não consiga, tá? Porque se você estiver vendo algum campo magnético aqui, cara, acho melhor você procurar ajuda, tá? Obviamente a gente não vê o campo magnético. Igual, por exemplo, você não vê o campo gravitacional. Você tá vendo aqui o campo gravitacional? Não, a gente não vê. A gente não vê. Porém, se eu pegar uma massa e soltar aqui, eu vejo que essa massa cai. Então, apesar de não ver o campo gravitacional, eu consigo mais ou menos imaginar a direção dele. Eu sei que o campo gravitacional aponta para o centro da Terra, né? Então, se eu tivesse que desenhar o campo gravitacional, eu desenharia um monte de setinha na direção do centro da Terra. Perfeito? Então, a mesma coisa. O ímã, eu não vejo o campo magnético. Mas como é que eu poderia desenhar esse campo magnético?
para ver se faz sentido isso daqui. Se sai de um polo, entra no outro polo. Então, a gente pega, aqui ó, pozinho de ferro. Eu vou pegar esse pozinho de ferro, o ímã tá aqui, eu vou botar o ímã aqui embaixo, ó. Então, lembra, essa face aqui é um polo, essa aqui é outro. Certo? E aí agora, o pó de ferro aqui em cima, aí diretor, vou precisar que você faça aquele coisinha de novo, ó. Ó. Vê aí, olha lá. Vê se deu pra ver. Ó, eu vou tirar aqui o ímã. Vou tirar o ímã. Ó, isso é pó de ferro. Tá vendo? Aí eu pego o ímã agora e coloco o ímã aqui, ó. Agora olha como é que esse pó de ferro vai ficar. Deixa eu mexer aqui pra... Ó. Não sei se a galera consegue ver. Mas tá vendo que aqui olha lá, o pó de ferro, ele tá meio que saindo de um polo e entrando no outro, ó. Olha a direção que ele cria. E se eu girar aqui o ímã, olha lá. O bagulho parece até o Venom, mano. Tá vendo? Parece um bichinho de estimação. Mas isso aqui, ó, ele tá desenhando os polos, ele tá desenhando a direção dos polos, ó. Olha lá. Tá tudo espetadinho ali, tá vendo, diretor? Que ele tá saindo de um polo e tá indo na direção do outro. E aqui no meio tem umas ranhurazinhas, ó, mostrando que ele tá indo de um polo até o outro. Se eu virar os polos, ó, vou virar 90 graus, olha lá, virei 90 graus. Olha como é que o ímã agora, o pozinho de ferro, tá saindo de um polo e tá indo pro outro, tá indo de lá para cá, ó. Esses são os dois polos do ímã. E com isso você meio que desenha o campo magnético. Olha lá como é que tá o ímã. Né? Então você meio que desenha o campo magnético, aqui um polo, aqui outro polo. A limalha de ferro serve para você desenhar isso aqui. Você visualizar que de fato o campo sai daqui e entra ali. Perfeito? Cara, o magnetismo, assim, uma breve história. O magnetismo começou numa região chamada Magnésia, onde os caras encontraram uma pedra, né? Essa pedra aí, que, cara, gruda em algumas coisas, em outras não, né? E aí o estudo dessa pedra, que ficou conhecida como magnetita, nessa região magnésia, encontraram uma pedrinha chamada magnetita, que era um ímã natural. E aí o estudo dessa pedra, né, deu origem ao magnetismo, ao estudo do magnetismo. E aí, posteriormente, isso foi avançando, né? Os caras penduraram essa pedra por uma corda, deixavam ela livre para girar, ela apontava para o norte. E aí começaram a usar isso nas embarcações. Algumas pessoas começaram a usar essas pedras, passavam no corpo para tirar, tipo, doenças e tal. Sabe? Como se fosse um banho de arruda, alguma coisa desse tipo. Então, começaram um monte de aplicações, né? Algumas mais místicas, mais envolvendo a fé, outras mais técnicas, mas o magnetismo começou a ser estudado a fundo, certo? Até que chegou um cara, isso já em 1800 e alguma coisa. Ah, dá um print aqui, por favor. Show de bola, printou. Até que chegou um cara aí, um tal de Oersted. E o Oersted percebeu uma parada, mano. Ele percebeu que quando você aproximava a bússola de um fio percorrido por uma corrente elétrica, a bússola sofria um desvio. Olha que doideira. Ele percebeu isso aqui, ó. Ficou conhecido isso como a experiência de Oersted. Oersted. É assim, ó. Tá? O que ele viu nessa experiência? Você tinha um fio aqui, ó, passando corrente nesse fio. Então imagine que tem uma corrente elétrica aqui dentro.
corrente elétrica, lembra? A gente acabou de sair da eletrodinâmica. Corrente elétrica I. A gente tem a corrente elétrica subindo. Quando ele chegou com a bússola perto desse fio, ele viu que a bússola sofreu um desvio. E ele foi colocando a bússola em volta do fio e ele foi vendo que a bússola foi desviando. Quando desligava a corrente, a bússola voltava ao normal. Ligava a corrente, a bússola sofreu um desvio. Aí ele, ele pensando, né? What the hell? Essa bússola está sofrendo um desvio, né? Através da corrente? Será que isso é verdade? Será que é fake natty? Né? Ele tirou o veredito dele, o veredito. Rodrigo Góes, nosso amigo, tá? Inclusive, tá assistindo a aula aí. Grande abraço, Rodrigo Góes, tá assistindo aí a gente. Ó, ele chegou ao veredito. Qual foi o veredito dele? Cara, corrente elétrica, né? Cargas em movimento geram campo magnético. Então a conclusão que a gente tira com o experimento de Oersted é essa aqui, ó. Cargas em movimento geram campo magnético. Geram campos magnéticos. E o que são cargas em movimento? Corrente elétrica. Certo? Corrente elétrica vai gerar campo magnético. E como é que é esse campo magnético? Cara, ele é circular ao redor do fio. Ó. Você tem um campo magnético que fica ao redor do fio, obviamente, quanto mais você se afastar do fio, né, mais afastado você estiver, mais fraco vai ficando o campo. Inclusive dá até para calcular esse campo magnético que vai ser representado pela letra B, ele vai ser dado por isso aqui, ó. Mi vezes I sobre 2πr. Isso aqui é o campo magnético gerado por um fio retilíneo. Bom, quem é o I? O I é a corrente elétrica. O R é essa distância, né? É a distância do fio até o ponto que você quer calcular. O I é a corrente, o R é a distância. E esse Mi, cara, é chamado de permeabilidade magnética do meio. Ou seja, vai depender de onde esse campo está sendo gerado. Permeabilidade magnética do meio. Fica tranquilo. Isso aqui é dado, né? Se você precisar calcular isso, que eu acho muito difícil de cair no Enem, para você calcular, é dado. É a permeabilidade magnética do vácuo, tem um valor lá, 4π vezes 10 a menos 7. É um número, uma constante, tá? Vai depender do meio. Se isso aqui estiver no vácuo, vai ser o Mi do vácuo, por exemplo. O campo magnético, que vai ser representado pela letra B, ele é medido em Tesla. Então o campo é de tantos Teslas. É a unidade no sistema internacional do campo. Está aqui o campo magnético. Como é que esse campo magnético gira em torno do fio? Cara, ele tem esse sentido aqui, ó. Então aqui ele vai apontar para cá. Né? Ele vai ficar girando aqui nesse sentido, ó. Que vai depender da corrente elétrica. Inclusive, isso caiu no Enem no ano passado, que é o que a gente vai ver agora, essa questão. O campo magnético gira através de uma regra que a gente chama de regra da mão direita. Tá? Então o Oersted percebeu que corrente elétrica gera campo magnético. E isso é dado através da regra da mão direita. Tipo isso aqui, ó. Que tu vai fazer com a tua mão, ó. Não sei se vai ficar bom o desenho, não. Aproveitando aí o desenho, olha lá. Olha lá, diretor. Já deixa o like, né? Olha lá, a regra da mão direita. A regra da mão direita é só para lembrar para tu deixar o like, né? Na aula. Que isso faz maior diferença pra gente, pô. Se você tá aí assistindo aí, ó, tá curtindo, pô, deixa o like. Como é que é essa regra da mão direita, ó? O I aqui indica a corrente,
os demais dedos vão indicar o campo. Esses dedos aqui vão indicar o campo magnético. Certo? Isso é a regra da mão direita. Beleza? Então tem um campo magnético girando. Ou seja, se por acaso eu pegar e botar uma bússola em volta desse fio, o que vai acontecer com essa bússola? Ora, essa bússola, ela vai apontar na direção do campo. O polo norte aqui, ó, da bússola vai apontar na direção do campo. A bússola vai se alinhar com o campo magnético. Então, se eu botar uma bússola aqui, outra aqui na frente, ó, a bússola vai ter esse sentido. Uma bússola aqui vai ter esse sentido. Certo? Se a corrente estivesse descendo, aí giraria no sentido oposto. Então esses dedos aqui indicam o sentido que o campo está girando ao redor do fio. Ó. Campo magnético girando no sentido oposto, campo magnético girando nesse sentido. Regra da mão direita vai dizer como que o campo magnético é gerado por uma corrente elétrica. Perfeito? Isso foi a experiência de Oersted, que caiu, por exemplo, ano passado na prova do Enem. Não sei se você está lembrado disso. Né? Olha lá. Vamos ver lá? Olha lá. O Thiago Silva falou, ó, caiu na prova, caiu no Enem, sei que lá. Viu? Vamos ver lá. Cadê a questão? Acho que é a número 1. Deixa eu ver, diretor, se é a número 1. Bota no quadro ali pra gente ver antes. É, número 1 mesmo. Número 1 mesmo. Vamos lá. Ó, número 1. Olha ali. O físico Oersted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético, olha lá, o pessoal falando, eu lembro e tal. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal e equidistantes do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola. Olha lá, a corrente está subindo, como é que vai ser o campo magnético ao redor do fio? Vai girar assim, ó. Tá certo? Então vou até reproduzir esse desenho aqui, ó. Questão 1. Ele tem um fio aqui, onde a corrente está passando aqui, né? Subindo. E aí você tem aqui um pontilhado ao redor do fio. Rapidinho, bota lá, diretor, só para eu ver onde é que são os pontos. Olha lá, os pontos são aqui, aqui e aqui. Beleza. Então aqui é o ponto A, o ponto B, o ponto C. Se eu colocar uma bússola, tá lá, ó. A bússola ela vai indicar o sentido do campo magnético. Então se eu colocar uma bússola aqui, ó, o polo norte da bússola vai apontar na direção do campo magnético. Se eu botar uma bússola aqui, o polo norte vai apontar na direção das linhas de campo magnético. Bota a bússola aqui. Olha lá. Ela vai apontar na direção das linhas de campo magnético. Então foi isso que o Oersted fez. Ele aproximou a bússola foi sofrendo um desvio, e ele percebeu que a corrente estava gerando um campo magnético naquele sentido, onde a bússola estava desenhando para a gente esse sentido, né? A bússola estava respeitando esse sentido do campo. Perfeito? Aí volta lá na questão. Cadê? Questão tranquila, tá vendo? Questão fácil, cara. Você talvez possa ter errado essa questão porque você não viu o conteúdo, mas se você vê esse conteúdo, cara, regra da mão direita, acabou. Tu já ia se ligar, ó. Olha lá, não vou nem responder. Fala aí. Edilane acertou. O que você marcaria aí? Vê aí pra mim. A, B, C, D ou E? Eu sei que tem um delayzinho, vou esperar. A, B, C, D ou E? Vê agora você aí. O que você marcaria? Tranquilo, ó. Sam falou tranquilo. Koji, D. Daniel, Dzada.
D, 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 D. Cadê a letra D? Letra D, ó. Olha lá. Olha o pontinho pintado para lá, pontinho pintado para cá, pontinho pintado para cá. Tá vendo? Esse pontinho pintadinho é o polo norte. É ele que vai indicar qual é o sentido. Se a corrente estivesse descendo, seria o sentido oposto, né? Se a corrente estivesse descendo, seria a letra E, ó. Tá vendo? Que aí o pintadinho tá aqui, o pintadinho. Aí ele tá dizendo que a corrente estaria no sentido oposto. Mas como a corrente está subindo, pela regra da mão direita, ó, ela gira nesse sentido, né? Tá aqui, ó, se o fio, né? Aqui, ó. Isso aqui é o fio, né? A corrente vai girar nesse sentido. Então, pela frente, ela tá vindo para cá e por trás ela tá indo para lá. Perfeito? É o que a regra da mão direita diz. Então, gabarito letra D, a galera mandou bem. É isso aí. Olha lá, ó, gabarito letra D. Pô, questão tranquila, né? Uma questão que você não pode perder. Você não pode errar uma questão dessa, entendeu? Quem é que erra essa questão? O cara que agora tá dormindo. O cara que agora tá fazendo qualquer outra coisa. Você numa sexta-feira tá aqui, ó, 7 horas da noite assistindo a aula. Né? Pô, parabéns pra você, né, cara? Parabéns pra você por estar aqui numa sexta-feira assistindo uma aula de física, de magnetismo, né? Online, onde você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Não é isso? Você já é um vitorioso. Esse tipo de questão é a questão que vai estar lá na prova e que tu vai acertar. E tu vai falar assim, caraca, aquela sexta-feira que eu assisti a aula com o Arthur, pô, valeu a pena, porque essa questão aqui eu acertei só porque eu vi aquela aula. É por isso que você não pode negligenciar nenhuma matéria, né? Nem mesmo a física, a temida física que muitos de vocês reclamam. Não é isso? Maravilha, diretor? Maravilha. Show de bola. Aí, vem comigo pra cá agora, que eu queria que você printasse isso primeiro, né? Printa aí, por favor. Essa regra da mão direita e tudo mais. Ah lá, minha mãozinha até que não ficou muito ruim não, né, diretor? Tá bom. Artista. Artista, pô, dá pro gasto. E aí, agora, olha só que legal, cara, que eu vou contar pra vocês aqui, ó. Já que corrente elétrica gera campo magnético, a pergunta que não quer calar, por que um ímã é um ímã, cara? Né? Que diabos tem num ímã que faz ele ser essa pedra mágica aí, essa pedra especial? Já parou pra pensar nisso? Cara, isso aqui não tem pilha, não tem bateria, não tem nada, mano. Né? Isso aqui é uma espécie de uma liga metálica que gruda em algumas coisas, cara. O que tá rolando aqui, né? O que é isso aqui? Tu nunca teve essa curiosidade? Pô, eu quando era moleque ficava me perguntando, cara, o que é o ímã, né? Então, a explicação de tudo. Por que o campo magnético da Terra, né? Porque existe. Por que a Terra tem campo magnético? A explicação de tudo começou a surgir através dessa experiência. Quando a gente percebeu que corrente elétrica gera campo magnético, pensa no seguinte. Você tem uma peça aqui, ó. Imagine uma peça de ferro, que não é um ímã. Agora imagine um ímã. Tá? O que está acontecendo? Toda matéria é constituída de átomos. Os átomos, eles possuem núcleos, não é isso? Cargas positivas e nêutrons, né? E os elétrons girando ali. Cara, o elétron girando, ele é uma carga em movimento. Então, o elétron, pelo simples movimento dele, ele já estaria gerando um campinho magnético. Um eletrinho girando ali, ó, é como se fosse um ímãzinho, um ímã elementar. Por que o ferro não tem, uma peça de ferro qualquer, não tem essa característica magnética? A gente pode dizer que os elétrons que estão girando ali ao redor dos núcleos de ferro, eles giram cada um para um lado. Então tem um elétron girando para um lado, produz um campinho magnético. Aí tem um elétron girando para o outro, vai produzir um outro campinho magnético. E um outro elétron girando para o outro, vai produzir um campinho magnético. Se esses elétrons estiverem girando, todos eles aleatoriamente, você tem um campinho para o lado, mas tem um outro campinho que anula aquele. Aí vai ter um campinho magnético para lá, vai ter um outro para cá que vai anular. Então assim, se eu fosse desenhar esses sentidos dos campos magnéticos, é como se você tivesse um campinho para cá, outro para cá, mas aí tem um para cá,
aí tem um para baixo, tem um para cima, e tem um para cá. Ou seja, esses campos magnéticos aleatórios vão se anulando e no final das contas, você não tem um campo magnético perceptível. Então o que acontece num ímã, né? Por que um ímã tem isso de especial? A gente pode dizer que a maioria dos elétrons dele, desse ímã, né, dos átomos que constituem o ímã, a maioria desses elétrons estão girando no mesmo sentido. Então a maioria desses elétrons estão produzindo um campo magnético que aponta para o mesmo lado. E aí o que acontece? Esses campinhos magnéticos vão se somando, vão se somando, vão se somando, até que aquilo passa a ser perceptível. Aquele campo magnético passa a ser considerável. Então, eu poderia dizer que uma peça de ferro qualquer pode ser um ímã, é um potencial ímã. A questão é que os elétrons estão girando embaralhados. Se você pudesse organizar isso através de um campo magnético externo, você consegue transformar aquela peça de ferro num ímã. Certo? É assim que fabrica ímã, né? Você pega uma peça de ferro, por exemplo, uma substância ferromagnética, esquenta até uma certa temperatura, que a gente chama de ponto de Curie. Aí as moléculas muito agitadas, você coloca um campo magnético muito forte para essas moléculas se alinharem de acordo com o campo magnético. Depois você esfria essa peça. Aí aquela peça se torna um ímã. Ela fica imantada. Perfeito? Inclusive, tinha até me perguntado isso, né? Aí, não vi quem foi que perguntou, mas lá, foi a Isa. Boa noite, professor. O ímã pode perder o magnetismo? Pode perder, Isa. Principalmente se você aquecer ele. Existe uma temperatura que é o ponto de Curie, que você atingir essa temperatura, o ímã perde a magnetização dele. É como se você estivesse agitando demais essas moléculas, né? A ponto de embaralhar, de desorganizar isso. Olha outra coisa interessante. O planeta Terra. Por que o planeta Terra, então, é um ímã também? Tem elétron? Qual é a parada aqui? Então, o que acontece é que você sabe que o núcleo da Terra não é sólido, né? É um fluido que está aqui dentro. A gravidade, ela vai atrair esses metais pesados para o centro da Terra. A gravidade atrai esses metais para o centro da Terra. Só que quando chega no centro da Terra, lá a temperatura é muito alta. Então eles chegam no centro da Terra, esses metais ficam muito quentes e tendem a subir por convecção, né? Igual o ar-condicionado. Por que o ar-condicionado tem que ficar na parte de cima, né? Porque o ar quente sobe, o ar frio desce. Então é isso. A gravidade atrai os metais, aí o metal esquenta muito e ele tende a subir. Aí quando ele se afasta do núcleo, a gravidade puxa ele de novo. Aí ele vai para o núcleo, aí esquenta, tende a subir. Então lá no núcleo da Terra você tem esse movimento de metais. Porque o núcleo da Terra não é sólido. Esse movimento de metais, cara, metais possuem elétrons livres. Então movimento de metais seria um movimento de cargas, né? Movimento de elétrons livres ali. Então você tem esse movimento de elétrons livres que vai caracterizar carga em movimento. É uma carga em movimento. Carga em movimento gera campo magnético. Por exemplo, se o nosso planeta resfriar todo e se solidificar, virar um pedregulhão, acabou, a gente não vai ter mais campo magnético. É o que a gente acredita que aconteceu com Marte. O planeta Marte provavelmente já teve campo magnético. Hoje em dia não tem mais, porque ele se solidificou. O núcleo de Marte agora está sólido. Você não tem mais esse movimento, não tem mais carga em movimento, não tem mais campo magnético. Não tem metal se movendo, não tem carga se movendo. Olha que doideira. E o campo magnético, ele faz o que pra gente, né? Ele é importante? Cara, ele é importante em diversos fatores. Quer ver um fator? Os animais, eles sentem o campo magnético, diretor. Os animais, eles possuem fragmentos de magnetita, que é esse óxido ferroso aí, esse ímã natural que você encontra na Terra. Os animais têm fragmentos de magnetita no corpo, no cérebro. E de alguma maneira eles sentem
o campo magnético externo, como se fosse uma bússola biológica. Eu já vi um teste que os caras fizeram com uma lagosta. Já viu aquelas paradas assim, sei lá, a lagosta africana sempre tem que migrar para o norte no inverno. Aí tu pensa, porra, como é que a lagosta africana sabe onde é o norte, né? Ela tá lá no baixo. Tu não sabe onde é, pô. Tu um ser inteligente, pensante, se eu te jogar no meio do nada, tu não sabe onde é o norte? Como é que a lagosta, meu irmão, sabe onde é o norte? Né? Já pode pensar nisso? A lagosta tem magnetita dentro dela e essa magnetita funciona como se fosse uma bússola biológica. Eu vi um teste que o cara botou um balde com era uma lagosta mesmo, não sei se era africana, mas era uma lagosta. O cara botou uma lagosta dentro de um balde, assim, de um tanque, e aí do lado de fora ele botou um campo magnético. E em cima tinha uma bússola mostrando para onde estava apontando, né? Aí o norte estava apontando para lá, a lagosta começou a andar para lá, diretor. E a câmera filmando. Aí o cara inverteu o campo, o norte veio para cá. A bússola parou. Ela deve ter pensado, ué, what the hell? Aí ela foi virando, né? E começou a andar pro norte, cara. A bússola, a lagosta sabia, sentia o campo magnético. Os pombos fazem isso, né? Antigamente não tinha um WhatsApp. Como é que eu ia conversar com o diretor? Eu ia na casa dele, levava o pombo dele e deixava o meu pombo lá. Aí eu mandava uma mensagem pro diretor, uma cartinha, botava no pé do pombo dele, que estava comigo, e soltava o pombo dele. Porra, pega essa... Tem uma tartaruga, chamada tartaruga cabeçuda, uma tartaruga marinha. Tartaruga cabeçuda. Ela nasce e tal, depois ela vai pro mar. Fica anos e anos e anos no mar. Certo. Depois ela volta pro lugar onde ela nasceu para desovar e poder reproduzir. Ela volta pro lugar certinho. Olha aí. Através do... Ou seja, essa cabeça dela aí, essa tartaruga cabeçuda, tá cheia de magnetita ali, porque ela sabe exatamente. Ela fica anos e anos vagando no alto mar e tal, e volta pro lugar que ela nasceu para poder reproduzir. É a ideia do pombo. O pombo volta. O pombo volta pra casa dele. Aí ele tá lá sentadinho no sofá, daqui a pouco ele escuta na janela. Aí ele, Francisco. Pega lá o pebozinho, vê o que eu falei, responde e bota no meu pombo. E aí eu recebo o ponto. Vanderlei! Pego o papel lá no Vanderlei, que é o meu pombo, e leio. Certo? Porque o pombo, ele consegue se orientar. Cara, faça chuva, faça sol, o pombo volta para casa. Porque ele tem orientações, ele tem uma bússola biológica. Assim como a tartaruga cabeçuda. Olha só, essa aula aqui é física junto com o Discovery Channel. Meu Deus do céu, cara. Cara, mas eu guardei o melhor pro final agora, um último minuto, tá? Então a Terra tem um campo magnético. Eu não sei se é o melhor não, mas eu guardei uma outra informação legal pro final. A Terra tem um campo magnético, perfeito? Legal. Entre esses fatores aí, tem um outro fator importante. O Sol, diretor. Lá no Sol você tem várias erupções lá, várias explosões, né? E o Sol, ele ejeta diversas partículas que são altamente nocivas para a vida. Essas partículas, elas chegariam na Terra. Essas partículas energéticas ali, ó, vindas do Sol. Só que quando essas partículas chegam próximas ao campo magnético da Terra, o campo magnético da Terra desvia essas partículas. Elas são desviadas e começam a passar próximas aos polos da Terra. O nosso campo magnético é como se fosse uma defesa, um campo de defesa, ali, um campo de força, para evitar que essas partículas nocivas à vida cheguem à Terra. Senão, cara, seria inviável, tu não ia conseguir sair na rua, sei lá. Tu vai na padaria ali e pega um câncer de pele. Essas partículas são muito nocivas, mas o campo magnético desvia. Essas partículas, quando passam próximas aos polos, elas energizam a atmosfera, os gases da atmosfera nos polos, e esses gases excitados, os átomos dos gases excitados, liberam luz. E é o que gera a tal da aurora boreal e a aurora austral, né? A aurora austral é lá no Polo Sul. A aurora boreal no Polo Norte. A aurora austral é pouco falada porque lá ninguém mora. Só tem pinguim, só o pinguim que vê. Na aurora boreal, né? Noruega, Finlândia, a galera vê muito. Cara, o que é a aurora boreal? São partículas vindas do Sol desviadas pelo campo magnético da Terra,
que passam por ali, energizam aquela região e você vê. O Papai Noel vê, exatamente. Falou ali, a Ana Carolina falou. Show de bola? Aurora boreal, aurora austral. Também é um fenômeno devido ao campo magnético da Terra. Então é isso. Essa é a nossa primeira aula de magnetismo. A gente ainda vai ter algumas. Essa é a primeira aula, aula de introdução, né? Para você visualizar a experiência de Oersted, entender como que campos magnéticos são gerados, por que um ímã é um ímã e um ferro não é, por que o campo magnético da Terra existe, funcionamento de bússola, direção do campo magnético, características, e é isso. Maravilha? Show de bola, diretor? É isso. Obrigado, tá, gente? Obrigado aí pelo carinho de sempre, né? A galera fica me gastando, garoto de Ipanema. Amanhã eu tô lá no futevôlei de Ipanema, pegando uma corzinha. Amanhã é dia, né? Aí, ó. Caramelo provocante. Essa cor caramelo provocante aqui que eu fico lá no posto 9. Amanhã é dia. Então é isso. Obrigado aí. Mais uma vez foi um prazer. Um beijo grande. Bom final de semana pra vocês. Forte abraço e até o próximo episódio. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.